Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. No dia 27 de março de 1995, uma tragédia impactou o mundo da moda. O herdeiro de um dos maiores impérios da moda, Maurizio Gucci, foi morto a tiros na escadaria do escritório da Gucci em Milão. O crime foi encomendado por sua ex-esposa, Patrizia Reggiani, uma socialite com quem havia se casado na juventude. Inclusive, foi Reggiani que ajudou o Gucci a se tornar diretor da empresa, apenas para planejar sua morte tempos depois. A história foi tão impactante para o cenário da moda que acabou virando enredo para o filme Casa Gucci em 2021, do diretor Ridley Scott, com Lady Gaga no papel de Reggiani e Adam Driver interpretando Maurizio Gucci. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e hoje a gente vai trazer para você um novo programa, é o Investigação Criminal, que vai tratar do assunto moda e crime. E para isso eu tenho uma grande surpresa aqui hoje. Mas deixa eu apresentar antes aqui o professor Thiago Pavinato, grande conhecido e amigo do canal, que está aqui conosco. E a minha surpresa é o querido Anderson Baumgarten, que é carinhosamente conhecido por todos do meio da moda como Dando. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado. Estou tão feliz em estar aqui, gente. É um programa que eu amo, assisto todos os episódios. A Carla e o Pavinato sabem disso. Então, estou emocionado em estar aqui hoje. E aí, deixa eu contar um pouquinho do Dando. Vamos apresentar ele melhor. O Dando é um homem da moda, está há muitos anos nessa indústria. Muitos anos. Ele aí, todos esses modelos e mulheres e homens lindos e maravilhosos que a gente vê aí pelas passarelas, saem muitos deles da empresa aí do Dando, da Way Model. Eu vou contar mais um segredo aqui para vocês. O Dando cuidava do nosso querido e amado Paulo Gustavo, né? Ele esteve com Paulo Gustavo ali até os últimos dias. Foi o Dando que puxou aquela corrente de orações tão importantes, né? Verdade. E infelizmente a gente perdeu aí esse grande astro, essa estrela para a Covid, mas o Paulo teve todo o tempo do lado ali do Dando e o Dando do lado do Paulo. Fizemos uma boa parceria de amizade e de trabalho. Aprendi muito com ele, muito. O Paulo era uma pessoa apaixonada por moda. Então, acho que uniu o útil ao agradável, assim. É verdade. E ele é filho, né, da mãe mais querida do Brasil, que é a dona Déia Lúcia. Minha amada Déia. É isso aí, um beijo enorme para a dona Déia, para aqueles netos lindos dela, né, que são super... E pro nosso querido também, né, que enviuvou, que é o esposo ali do Thales, que é do Paulo Gustavo. Mas a gente hoje vai trazer para vocês um caso bastante intrigante, que é o caso da Patrizia Reggiani Gucci e do Maurizio Gucci, né? Infelizmente, essa mulher que vocês vão descobrir aqui ao longo do programa, né, uma narcisista patológica, ela arma, né, ela é a mandante do assassinato do
herdeiro e ex-marido, mas o herdeiro do Império Gucci. Só para lembrar, né, o Império Gucci é um império muito antigo, né? O fundador é o Guccio Gucci. E como é que tudo começa, né? Ele trabalhava com chapéus de palha. E era assim, na verdade era uma empresa familiar que nem ia muito bem. Aí ele resolve ir para Londres, ele vai trabalhar um tempo no Hotel Savoy em Londres e fica encantado com aqueles milionários que chegavam com aquelas malas, né, com aqueles acessórios incríveis, e ele começa a investir nessa linha de malas e é onde a Gucci vai caminhar. Mas eu vou deixar aqui o Pavinato contar um pouquinho para a gente, antes de passar para o Dando. Que caso é esse, Pavinato? É engraçado, né? Guccio Gucci, você sabe que os italianos mais antigos, quando eles queriam dar ar de nobreza, eles faziam um sobrenome a partir do nome. Isso desde o tempo da Roma Antiga, né? A pessoa que chamava Biondo Biondi, Paulo Pauli, né? Guccio Gucci, é verdade. Eu não sabia disso, não. É um extrato da história desde a Roma Antiga, né? Essa composição do prenome e do nome, que é o sobrenome, fazendo essa aliteração e essa assonância, né? Uma cópia do primeiro nome, o sobrenome, ou o sobrenome que faz resvalar o nome, né? Então a gente vê o Guccio Gucci. E o filme ele acompanha, né, os momentos que vão do encontro do Maurício Gucci, que é o ex-esposo da Patrícia Reggiani Martinelli, né? E é Reggiani porque ela é adotada pelo senhor Reggiani, ela é filha adotada, e por isso que ela tem 2 sobrenomes, porque não era comum também, lá na década de 40, você receber 2 sobrenomes, né? Você recebia só o sobrenome do pai. E ela recebeu Reggiani porque ela foi adotada, então ela tem 2 sobrenomes de pai, né? A gente só recebe... A mulher, né, naquela época também, quando ela se casava, era comum ela perder o sobrenome de família, né, perder o sobrenome do pai e ter o sobrenome do marido. Então ela tinha 2 sobrenomes. Então ela se casa com o filho de um dos herdeiros, né? Temos aí 2 irmãos, o Aldo e o Rodolfo Gucci. Ele era filho do Rodolfo, filho único do Rodolfo. E ela passa então a dominar esse marido, eles se separam eventualmente, depois que ele arruma outra mulher, aliás, ela não fica nem impactada com o divórcio, né? Porque com o divórcio ela passou a ter o direito a uma pensão anual de cerca de milionária. 500 mil euros, né, no currency atual, porque naquela época eram liras, né? A moeda italiana era a lira. E ela orquestra o assassinato dele e o caso é sobre isso, né? E ele fala muito dessa questão dos altos e baixos da marca. Ele traz muito dessa dinâmica da sociedade italiana, principalmente a sociedade milanesa. E o que nós vamos também aqui falar é sobre esse filme desastroso, que foi feito a partir de um filme homônimo, né, Casa Gucci, um filme assim com mau gosto patente, um filme patético, mas que eu tenho as minhas suspeitas de mensagem subliminar das razões, né, porque que esse filme é tão de mau gosto. E a Gucci hoje, vale lembrar, né, quando o Maurício já perto do fim da vida, ele vende já para um grupo árabe, e hoje ele pertence ao grupo que é chefiado, tem o chairman, né, o CEO, que é o francês François-Henri Pinault, que é marido da Salma Hayek, que é a produtora executiva do Casa Gucci. Portanto, o Casa Gucci, esse filme horroroso, ele é feito com dinheiro da própria Gucci. Mas, Dando, olha só, quando a gente estava falando aqui, né, antes da gente entrar até no crime, tem um documentário que se chama Lady Gucci, que esse sim vale a pena, acho que todo mundo assistir. É um documentário que é da Discovery Plus.
ele fala sobre a Patrícia. Na verdade, quem dá entrevista é a Patrícia. E é muito interessante, porque quando a gente vai analisar o crime, diferente do filme, que eu também concordo com o Pavinato, eu achei o filme meio bobo, meio besterol, meio uma comédia mal feita, de uma tragédia, que é o crime Sim. da família Gucci, o documentário fala muito sobre aquela mulher. E ela se coloca como uma mulher linda, maravilhosa, praticamente ela e Elizabeth Taylor são as coisas mais supremas. E você é um homem da moda. Como é que você viu tudo isso? A gente já consegue perceber que ela é uma narcisista louca nesse documentário que tu acabou de falar, né? Que é a visão dela do negócio. É exatamente isso. Ela se coloca como: eu sou uma mulher linda, eu era de uma mulher da sociedade, eu. Ela conseguiria desfilar aquela época? De jeito nenhum. Primeiro que aquela época, hoje mudou um pouquinho a moda, né? Mas naquela época era muito exigido a altura e ela é uma pessoa baixa, tanto é que no começo dos anos, assim, um pouquinho antes deles se conhecerem, ela se incomodava muito com a altura dela. Porque a Itália vivia um momento muito de glamour, né? Com os desfiles acontecendo e tudo mais, e a sociedade toda comentava sobre isso, e ela se incomoda com a altura dela. Ela usa saltos gigantescos, o cabelo dela é sempre muito volumoso, porque ela gostava muito do glamour. Quer dizer, só no cabelo ela já ganhava uns 10 centímetros, né? Exatamente. E ali, ela mesma fala que o objetivo dela e das amigas da época eram frequentar as festas mais badaladas e glamurosas de Milão, e o foco delas eram homens com carteira recheada e sobrenome. Esse era o foco dela. Tanto é que quando ela conhece Maurício, ela tá conhecendo ele, e tem uma outra pessoa, um outro cara que ela também conhece, que não me recordo o nome agora. E esse cara chegou com um carro melhor que o Maurício. E ela acha que o Maurício é um pé rapado. Um pobretão. Um pobretão. E aí ela fica com outro cara, ela vai embora com outro cara por causa do carro. Então ali a gente já consegue ver que é uma mulher completamente determinada a se dar bem na vida, custe o que custar. Tanto é que levou à tragédia que foi, né? Ela não se conformou com o divórcio, e muito menos por ser trocada por uma mulher 10 anos mais jovem que ela. Eu acho que isso que mexeu com o ego dela. E até hoje, depois de cumprir uma pena, depois de ser condenada, ela continua falando nela como se fosse um troféu, porque ela se coloca como se ela fosse um troféu. Ela, todo tempo, ela faz isso, né? Quando a gente assiste ao documentário, e eu acho que esse documentário, ele crava, né, uma faca no peito dessa mulher, no sentido que ele expõe, né, esse lado patológico, narcisista, doentio, e eu acho até, né, que ela tem ali, eu não sou psicóloga, né, mas eu já li alguns artigos que colocam que ela tem ali traços de psicopatia, né, porque ela não se incomoda com o outro, né, então para ela, mesmo quando ela teve a possibilidade de sair, né, da prisão de São Vitório ali, né, antes, o que ela fala? Não, mas eu vou ter que sair, vou ter que trabalhar, que era uma imposição que eles fizeram. Ela fala: não, eu nunca trabalhei, eu não vou trabalhar, eu vou ficar aqui, para mim tá ótimo. Aqui vem meu cabeleireiro, aqui vem o meu dentista. Ela tinha um furão de estimação, ou seja, ela conseguiu inclusive dividir a penitenciária, né? Porque a Pina, né, ficou com parte das detentas e ela tinha outra parte das detentas do lado dela. Ela é bastante articulada ali para, inclusive, montar ali vamos dizer ali, uma linha de pessoas para trabalhar para ela, inclusive dentro da própria penitenciária. O que você acha, Pavinato? Isso é muito comum. A gente está falando da Itália, né? A gente está falando do local onde os chefes das famílias mafiosas vão cumprir pena. Então sempre tem gente disposta a prestar serviço desde que receba. Então, não estamos falando de nenhum outro país da Europa em que existe um sistema carcerário rígido de punição. O Eça de Queiroz, famoso escritor português, ele falava que Lisboa nunca dá certo porque Lisboa é uma filial de Roma.
e o Brasil é uma filial de Lisboa. Então nós somos uma filial da Itália. Tudo que a gente acha um absurdo aqui, você pode ter certeza que na Itália é pior. Tá? Então isso é muito comum, né? É muito comum. Desde que tenha gente disposta a pagar, vai ter gente disposta a prestar o serviço. E agora, e essa questão, Dando, porque quando a gente fala do mundo da moda, né, a gente mexe com poder, com glamour, com beleza, isso tudo é vamos dizer, é uma coisa meio bombástica, né, para essa pessoa que tem essa personalidade tão narcisista, porque ela não se incomoda nem com as filhas, né, ela não pensou nem nas filhas, as filhas ficaram sem o pai e sem a mãe, porque a mãe foi para a penitenciária. Ela, no documentário, afirma que a mãe dela, Silvana, era uma pessoa extremamente complicada, né? Então ela bem com o pai e mal com a mãe, né? Exatamente. Aquelas meninas, muito pequenas ainda, eu acho que a mais velha tinha 16 anos, elas eram muito jovens e ficaram, apesar de todo o dinheiro que elas possuíam, elas ficaram ali muito sós, né? Elas não tinham ninguém. E a mãe conseguiu enganar as filhas, né? Porque uma filha ficou defendendo ela durante muito tempo, né? Estudou direito justamente para defender a mãe sobre a morte do pai. Depois que ela acordou. Mas eu acho que a gente tá falando de uma mulher completamente sociopata, como nós falamos, mas uma mulher completamente manipuladora. Porque assim, ela fez o Maurício, ela foi objetiva nisso, encontrar esse homem, né? No nível dele, e ela conseguiu, né? O casamento deles funcionou, ela herdou coisas, enfim, ela é rica. Ela se recusa a tirar o nome Gucci até hoje, mesmo tendo matado a pessoa. Ela matou. Ela matou e continua usando, principalmente Gucci. Gucci, no mundo da moda, é uma marca muito importante. Assim, é uma marca que muda a vida das modelos, falando do meu lado, né? O lado de moda. Gucci é uma marca que, se a modelo fizer uma campanha de Gucci, abrir um desfile da Gucci, tu pode ter certeza que a carreira dela vai mudar. Eu já tive uma modelo chamada Caroline Ribeiro, hoje apresentadora e tal. A Carol Ribeiro mudou a vida dela nos anos 2000, exatamente no ano 2000. Ela estava desistindo de ser modelo em Nova York, estava ralando, ela era de uma outra agência, veio trabalhar com a gente, né? A gente pediu 3 meses de chance para a gente tentar fazer com que ela acontecesse. E aí ela saiu da agência que ela estava no Brasil, veio para nós e ela ficou... Tom Ford, na época, que era o estilista da Gucci, se apaixonou pela Carol Ribeiro e botou ela na campanha dele, abriu o desfile e tudo mais e mudou a vida dela para sempre. Até hoje ela é uma super modelo, reconhecida mundialmente. A gente está falando do ano 2000. Então, Gucci é uma marca muito importante no mundo da moda. Muito. Ela traz uma bagagem de status, de poder que é gigantesco. Por isso que ela se recusa a tirar o sobrenome dela. Porque ela ainda quer viver... tipo assim, eu sou mandante de um crime, eu sou uma criminosa, né? Sim. Julgada, condenada, mas eu não tiro o Gucci. E, na verdade, ela não é Gucci. É a verdade. Né? Todo psicopata é vaidoso. Sim. Se ela for psicopata, né? Se a gente for por essa linha... O psicopata é vaidoso por quê? Porque só ele importa no universo. E se só ele importa no universo, nada pode atacar a vaidade dele. Você pode atacar a ficha criminal, você pode dizer que ele é um assassino, você só não pode rebaixá-lo na sua vaidade. Tanto que a gente vê casos de psicopatas, como é o caso do Bandido da Luz Vermelha. Quando ele se viu no espelho, né, quando ele se viu no documentário, ele veio a falecer logo depois. Então, a imagem para um psicopata, ela está acima de qualquer valor, ela está acima de qualquer ética. Então, ela tem uma imagem do que ela é. E essa imagem o mundo tem que se dobrar. E isso indica esse traço de psicopatia, que eu não posso diagnosticar, também estou longe disso, mas é uma vaidade exagerada, é uma vaidade que acaba com a vida das próprias filhas. Sim. E quando a gente pensa numa mãe que não está nem aí para um filho, para 2 filhas então, a gente vai estreitando, né, essa crença de que ela é uma psicopata. Uma, ela até
fez com que se tornasse advogada, mudou o rumo da vida de uma filha para que a defendesse, e ela, sabendo-se culpada, depois, já liberta, né, no ano de 2016, assume esse crime sem o menor remorso. Sem o menor constrangimento. Sem o menor constrangimento, porque não constrange o fato de ser criminosa, constrange o fato de ela não precisar trabalhar, constrange o fato de, eventualmente, ela não ter mais o luxo, constrange o fato de ela não ser mais Gucci, constrange o fato dela não ser mais um pivô na história da marca, como ela se considera, né? Ela se considera ali um personagem muito importante da história da marca, quando não é. Né? Quando ela não é absolutamente nada. Ela é uma social climber, narcisista, isso é inegável. Isso se vê a olhos nus, certamente uma psicopata, isso já não dá para dizer, mas a questão dela é a imagem. O mundo existe por conta da imagem da Patrícia e nada mais. Não importa a filha, não importa o marido, não importa uma marca que é maior que qualquer outra pessoa, importa ela, a imagem dela. Tanto é que se divorciar, repito, do Maurício não foi tão retumbante para o ego dela quanto o fato de ele arrumar uma outra mulher. Como é que agora ele vai dar o sobrenome para outra mulher? Porque legalmente ela não se... Senhora Gucci, por quê? O senhor Gucci é casado com Paula, não com Patrícia. Exatamente. Então a gente chega num ponto aqui muito importante que o professor Pavinato traz aqui para a gente, né, Dando? Eu concordo também com ele que esse crime foi muito motivado, ela já tinha ali dinheiro suficiente, né? Ela tinha bens, tinha imóveis, ela não queria perder o poder do sobrenome. Você não concorda com isso? Concordo plenamente, até hoje, né? Como a gente falou, até hoje. Então, assim, e ela conseguiu o que ela sempre buscou. Ela era focada nisso. Ela queria um sobrenome, ela queria uma carteira cheia, que ela falava isso com as amigas antes de casar, antes de conhecê-lo, e ela conseguiu. Então, assim, talvez de todas as amigas, ela foi a única que conseguiu ir tão longe com essa pessoa. E ela era uma manipuladora. Tanto é que o pai do Maurício era contra a união deles. Sim. Ele não foi nem ao casamento. E ela conseguiu manipular o próprio Maurício, né, para continuar com ela, mesmo contra a vontade do pai, mesmo correndo o risco de deixar de ser um herdeiro, sei lá o quê, porque o pai chegou a afastá-lo dos negócios. O tio que trouxe ele de volta, levou eles para Nova York, ele e ela foram morar em Nova York. O tio era narcisista igual a ela. Ah, igual a ela. Aldo, né? Igual a ela. E o tio fez com que o pai, que era irmão do tio, fizesse as pazes com o filho e com ela. Eles ganharam quando a primeira filha nasceu, eles foram presenteados pelo sogro dela, o pai do Maurício, num apartamento de 800 metros quadrados na Quinta Avenida, em Nova York. Uau! E ela, sendo uma mulher muito de material, muito de coisas caras que ela sempre buscou, ela entendia muito de imóveis. Então, no documentário ela fala, eu ganhei um apartamento lindo do meu sogro. É aquilo que a gente falou, não tem constrangimento em falar isso. Em falar o meu sogro. Ela matou o filho dele, mandou matar o filho dele. Então, tipo, constrangimento ali é a última coisa que passa. Ela em nenhum momento, né, ela se mostra como uma pessoa arrependida, entristecida, ela está sempre muito altiva, né? É muito constrangedor. Eu assisti o documentário e você chega em alguns momentos, aquilo é muito perturbador, né? Fria, né? Toda mexida. Toda. E a gente está vivendo um momento agora, né? Jeffrey Dahmer, todo mundo muito preocupado, né? Dahmer, um serial killer, né? Também patológico americano. Mas você sabe que ela me causa mais repulsa e mais medo do que um Jeffrey Dahmer. Porque você não sabe o que vem da cabeça dessa mulher, né? Um narcisista, ele é muito perigoso, porque ele entra na sua vida e ele faz você acreditar que ele é muito importante para você. Ele vai te manipulando, ele vai, né? Ele vai se entranhando, e é exatamente o que ela fez. Porque olha o que ela faz, mesmo sabendo que o pai, o sogro dela, não gostava dela, o pai deserda o Maurício. Ela vai aonde? Ela vai no elo
que tem características muito parecidas com ela, como aqui o Pavinato nos falou, que é o tio Aldo. E aí ela convence o tio Aldo a ajudá-la. E aí o Aldo vai e tenta, né, fazer com que pai e filho se reconectem. E fez, né? Conseguiu fazer. Exatamente, eles vão lá e se reconectam. E o que ela faz? Essa mulher é tão maquiavélica que quando o pai morre, isso é um dado interessante, né? Porque eles tentam imputar uma falsidade ideológica, dizendo que o Maurício tinha falsificado os documentos, as ações, mas ele tinha o direito lá, os 50% que eram do pai, certo? Da marca. Mas ela queria o domínio de tudo. E aí ela quer tirar o tio da jogada. E o que ela faz? Ela vai lá e convence o elo mais fraco. Paulo, que, para quem não sabe, os 2 Gs da Gucci, não é isso, Dando? Foram criados por esse filho do Aldo. E ela convence o Maurício a tirar o Aldo da jogada, não é isso? Tem uma questão... Tem algumas questões aí, né? Primeiro, a transferência, né, da propriedade, dos documentos de propriedade da marca, eles tinham que ser assinados em determinado momento e os papéis estavam sem assinar. Então, para facilitar um processo, existe essa dúvida, né? A assinatura foi falsificada ou não foi falsificada? Porque a questão de direito societário, né, ela muda de país para país e a Itália é um país muito atrasado, né, em questões de modernidade. Então, lá vale aquela coisa da assinatura, né? A carteira de identidade lá até hoje, ao contrário da União Europeia, em mais de 50% do país, ela é um papelão com assinaturas à caneta. É? É, a minha é assim. E então a gente tem muita formalidade, muito cacareco antigo no direito italiano até hoje. E isso aconteceu. Bom, ela tentou colocar o filho, né, o marido, né, que era o filho do Rodolfo Gucci. Isso. Que era desinteressado da marca a princípio. Não, o filho do Rodolfo Gucci não, do Aldo Gucci. Não, o filho do Rodolfo, que é o marido dela, o ex-marido que ela mandou matar. Maurício. Exato. Isso, desculpa. Ele era meio desinteressado da marca, ela tentou fazer... Tentou não, ela conseguiu fazer com que ele se entranhasse na vida da marca, porque só assim ela podia se entranhar naquele mundo do luxo. Então ela achou alguém com características semelhantes a ela, o tio Aldo. Quando o tio Aldo passa a ser um problema, ela tem que tirar o tio Aldo da jogada, porque 2 narcisistas não dá. Né? Demais, é só um né? fica. E como é que ela vai derrubar o tio Aldo? Com o elo mais fraco do tio Aldo, que é o filho Paulo, que é retratado no filme como uma pessoa limítrofe, né? E aquela interpretação do Jared Leto também, pelo amor de Deus. Eu achei que ele ia chegar do Afeganistão a qualquer horário, mas depois das críticas ao filme, que é uma interpretação horrorosa, horrorosa. Você não sabe se ele é italiano ou se ele é do Afeganistão no filme. Bom, então através do filho Paulo, ela consegue passar a perna junto com o marido, que depois vai ser vítima dela também, no tio Aldo. Então assim, ele era o marido. Ela consegue inserir o marido no comando do alto luxo. Quando alguém ameaça o marido, mesmo sendo esse alguém que a ajudou a levar o marido para esse mundo alto luxo, ela tem que derrubar esse ex-aliado. E quando o marido se volta contra ela, ela não tem dúvida, a menor dúvida de se voltar contra o marido. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? E aí também tem umas coisas muito interessantes, né, que ela fala ali, dando que ela... A primeira coisa que ela disse que ela se incomodou muito com ele, que ele tinha o dentinho defeituoso. Tinha um quebradinho. Quebradinho no dente.
assim, porque quando a gente olha para ele, quando eles se conheceram, ele era um homem muito bonito, né? Sim. Ele, principalmente quando a gente para pensar, né, nos italianos daquela época, né? Ele não era um homem feio, ele era um homem que chamava a atenção. Mas ela estava muito preocupada com o quebradinho do dente dele, um defeitinho do dente. Aquilo é tão tolo. E a primeira coisa que ela manda ele arrumar, ela fala. Ele era um Gucci, mas não era o Marcello Mastroianni. Sim. Quando eles ficam pela primeira vez, a primeira coisa que ela fala para ele é isso, para ele arrumar o dente. Que ele chama ela para jantar. Isso. E aí no jantar ele fala: e se você se chamasse Patrícia Gucci. Patrícia Gucci? Que eu acho que isso ela inventou. Eu também acho que ela inventou, porque... também pode ser que ela tenha inventado isso, para mostrar que ela era irresistível. Exatamente, né? Porque ela é, né? Ela é tão bonita quanto Elizabeth Taylor. Então, olha como é que ela constrói a história dela, porque ele não está aqui, inclusive, para se defender. É um jantar que foi a dois, então a gente só tem a versão dela, a gente não tem a versão dele. Não é? Então, e ela, todo tempo, ela se coloca como o último biscoito do pacote, não é isso? Mas a cena, para mim, que é mais impactante desse documentário, gente, eles colocam um pedaço do julgamento, né? Quando todos eles recebem a pena. Depois eu vou deixar até vocês comentarem, porque, de novo, né, é o crime que envolve muita gente, né? Então, ela achou que ela ia passar ilesa, mas tem tanta gente envolvida nesse crime, tem o que dirigiu, tem a vidente, tem o que contratou, tem o que atirou, tem o que fez a conexão. É aquela coisa que vai dar errado, em algum momento a polícia vai descobrir. Mas ela estava muito segura de si, achando que ela ia sair daquele julgamento linda, como ela entrou, ela vai sair, né? Quando ela recebe a condenação, ela se irrita, joga a bolsa em cima da mesa, né, do lugar onde ela se encontrava ali, e sai caminhando pela porta da frente. Aí eu falei assim, como? Ela foi condenada, dali ela já sairia presa. Como que dizendo, isso aqui está tudo errado, vocês não sabem o que vocês estão falando, eu sou Patrícia Gucci, e, enfim, vamos começar tudo do zero novamente. E os carabinieri, como a polícia é chamada lá na Itália, foi atrás dela para pegar os repórteres, saíram atrás. Ela saiu e foi embora, gente. Foi embora. É uma loucura isso. Eu olhava, eu voltava nesse pedaço do documentário e falei, essa louca não fez isso, né? Como, tipo assim, desafiando. Quem que vai me prender? Ela não acreditou, né? Que ela ia... Ela não acredita. E eu acho que o ego dela cresceu mais e tudo nela se inflou, até que ela mandou matá-lo, né? Porque a Gucci foi crescendo também durante esse casamento, né? Foi, muito. A Gucci era muito importante já, mas assim, a gente está falando de anos 90, que a Gucci até hoje é uma marca muito importante, mas muito importante. Apesar de não ser mais deles, mas ela foi crescendo junto ali, a cabeça dela achando que ela talvez fosse até responsável por isso também. Sim, então Gucci era ela era Gucci na cabeça dela. Ela atribui todo o sucesso da Gucci praticamente a ela. Que né? louca! E aí o que acontece, né? Tem um pedaço da história da marca ali que é muito triste, porque esse tio, de um lado, um tanto quanto visionário, mas eu acho que ele tomou algumas atitudes ali meio que precipitadas e atropeladas, que ele saiu expandindo a marca para todo lado. Então, era uma marca que era muito pequena, de altíssimo luxo, né? Então, a gente pode até aí comparar com a Goiás, né? Então, assim, não era qualquer lugar que você encontrava Gucci, né? Então, mas aí ele saiu abrindo loja. E aí a marca foi parar, né, em Chinatown. Então, todo mundo copiava, falsificava e pirateava. E, inclusive, isso criou um sério problema para a marca. Então, sim, por um lado, eu entendo a questão de você globalizar, talvez ele tenha se precipitado e tenha sido um tanto quanto afoito nessa globalização, né? Não, a Gucci vai ser a número 1 no império e tudo aquilo que cresce muito rápido também cai muito rápido, tinha pouca sustentação. E aí eu vou deixar até o Pavinato explicar, porque é isso que ferra o tio também. Porque ele ficou muito ganancioso e começou a não pagar os impostos. O tio é preso. Claro,
Quanta gente a gente não conhece assim, né? Quanta grife italiana atual, muito boa, que eu amo de paixão, né? Os donos já não foram presos justamente por conta disso, né? De impostos. De fato, ele pegou ali aquela onda do início do prêt-à-porter, né? Que começou com... Dior. Não, antes do Dior, o francês, o Saint Laurent. Saint Laurent começou a popularizar nessa questão do prêt-à-porter. E, bom, mas quem eram os outros, né? Ele também era um narcisista. Ele tinha que ser o maior. Ele tinha uma maison de luxo e ele não aceitava ser, ele tinha que ser o maior. A maior maison de luxo, com mais lojas prêt-à-porter, com presença, com mais presença no mercado global. Então ele foi expandindo, né? É um fenômeno que acontece com muitas redes, mesmo no Brasil. A gente vê em vários segmentos da indústria, quando você quer crescer para estar em todos os lugares, mas não tem condições reais de estar em todos os lugares, uma hora a casa cai. E sabe o que é muito também engraçado no documentário? Que ela comenta o seguinte, né? Que quando ela vai para a penitenciária, é um tanto quanto chocante. As falas dessa mulher são chocantes em todos os sentidos. Que parece que ela está indo para o Ritz, de Paris. Que ela falou, não, agora eu vou tirar um tempo para mim, vou descansar, vou refrescar a minha cabeça. Gente, essa mulher está indo para a penitenciária. Ela está sendo presa. Mas tinha o cabeleireiro, tinha o furão lá, né? Então, o dentista, então... Talvez ela tivesse indo para umas férias mesmo. Mas, gente, ela é louca, porque assim, ela trata essa situação toda, né? A situação que ela colocou a família, as filhas, porque assim, que não existisse mais ninguém, que ela não gostasse dos Guccis, que ela tivesse ali muita animosidade com eles, mas ela tem duas filhas. Em nenhum momento essa mulher pensou nessas filhas. O que me leva a crer, né, é que ela nunca teve uma avaliação, pelo que a gente levantou, de um criminalista para identificar se ela era uma psicopata ou não. Mas tem vários artigos aqui, né? Tem até um que é científico, que a classifica como tem esse perfil desse transtorno da psicopatia. As filhas realmente não existem, né? Elas não existem para essa mulher. Então, eu estou presa, a penitenciária é a filial do Ritz, porque ela trata a penitenciária como tal nesse documentário. Ela termina, gente, o documentário como... Assim, agora eu tenho muitos problemas, porque agora eu vou ter que cuidar de alguns imóveis, vou ter que vender, vou ter que administrar algumas coisas. Ela é uma louca. Uma louca, e diz que está falida, tendo uma pensão até hoje de mais de 1 milhão de euros. E quando ela saiu da cadeia, parece que ganhou 22 milhões de euros acumulados, né? Que foi acumulando ano Então, assim, como que essa mulher está quebrada, gente? Se ela está quebrada, imagina a gente, né? Meu Deus do céu, quando ela é muito fora da casinha, Mas né? na fala dela a gente já consegue ver uma frieza e um vazio ao mesmo tempo, né? Que ela não sabe nem o que ela está falando direito. Será que essa relação dela com as filhas também não tem a ver dela com a mãe? Porque parece que ela não tinha uma boa relação com a mãe, era só com o pai, que tinha sérios problemas com a mãe. E assim, ela veio de uma família muito pobre. Sim, muito pobre. Que a mãe trabalhava em alguma coisa que eu não me recordo, mas uma lanchonete, eu não lembro o que era. Então por isso que o foco dela sempre era se dar bem também, né? Porque ela queria sair daquela vida, mesmo morando na periferia de Milão, ela ia para as grandes festas com as amigas. Narcisista, golpista, não é isso, Dando? Mas a gente agora vai para a melhor parte, a cereja do bolo. Bom, a questão é a seguinte, se ela é psicopata, né, ela não vai gostar da filha, porque ela não gosta nem desgosta, né? O psicopata não tem empatia, né? Ele só pensa nele, ela só pensa nela. Inclusive, ela acreditava piamente que ela não ia ficar presa todo esse tempo. Sim. Ela foi condenada a 29 anos, foi um susto. Depois a Corte de Cassação de Roma derrubou a pena para 26 anos. Isso. E ela cumpriu 18 anos e saiu, foi posta em liberdade em 2016. Ela estava presa desde 1997.
Antes de 2016, foi oferecido para ela o regime semiaberto, né, como a Carla falou, mas ela não quis o regime semiaberto porque ela não queria trabalhar. Né? Como é que eu vou para gozar do semiaberto, o sujeito tem que trabalhar. Então, né? eu não Prefiro quero ficar trabalhar, preso ao invés de trabalhar. eu prefiro ficar preso, mas é uma realidade. Ela negou, aí ela saiu em 2016. Ela, em nenhum momento, é claro, ela ia se dar de vítima, né? Afinal de contas, ela era a deusa do universo, sempre na cabeça dela. E da mesma maneira que, vamos pegar um psicopata famoso, né? O Ted Bundy, nos Estados Unidos, ele fez a própria defesa, ele criou uma legião de fãs, eles se acham estrelas do sistema, né? Eles entendem de leis, eles entendem de tudo. Então não adianta você ser um psicopata para ser aconselhado por um criminalista, que a opinião do criminalista é bosta. E na cabeça dela era isso. Ela foi condenada a 29, mas ela não ia cumprir. Alguma coisa ia acontecer, né? É Deus que é pai somente dela e não do resto da humanidade, ia pôr a mão e ia acontecer alguma coisa em algum determinado momento. Da mesma maneira que foi o assassinato. Se ela não fosse tão narcisista, se ela não fosse psicopata, talvez ela tivesse planejado melhor. Mas o psicopata acha que sempre é mais esperto. Então ele combina um crime mal e porcamente, é pego e não entende por quê. Ele não esperava, né? Tanto é que ela joga a bolsa e vai embora para casa. Ela quer ir embora para casa. Ela vai embora para casa dela, né? Exato, No julgamento. Ela fica indignada. O que é o sistema judiciário? O sistema judiciário é para o ser humano, não é para ela. Exatamente. Mas aí o que acontece, né, gente? Tem uma autora, que é a Sarah Gay Forden, ela escreveu esse livro aqui, ó, que se chama Casa Gucci. É muito bom o livro, eu li. Assim, não tem nada a ver com o filme, assim, o filme é baseado nesse livro. O livro é excelente, né? Ela tem ela faz um levantamento histórico, inclusive, está muito bem feito. Vale a pena ler quem quiser entender um pouquinho mais sobre a Casa Gucci. Mas aí a gente chega no filme, que é uma das coisas mais desastrosas que eu já vi na minha vida. Eu lembro que o Pavinato assistiu o filme antes de mim. Eu fiquei revoltado. Ele ficou revoltado, eu vou deixar ele falar aqui. Mas você sabe que eu sou uma pessoa, quando o livro é ruim, eu paro de ler, eu largo ele. Mas assim, as coisas do audiovisual, mesmo ruim, eu acabo indo até o fim. Eu não consegui chegar no fim do filme, de tão ruim que era. E, gente, é um filme de Ridley Scott, com um elenco, assim, de superstars. Você tem ali Lady Gaga. O que o dinheiro não faz, né? Não é? Jared Leto, né? A gente tem ali o Adam Driver, a gente tem Al Pacino, Jeremy Irons. A gente só tem peso pesado. Que loucura, né? E que lixo que é aquilo. Assim, eu olhava o Maurizio Gucci, que é o Adam Driver, e eu só conseguia pensar no Kylo Ren do Star Wars, porque o filme é tão ruim. Eu falei, gente, roubaram o ator do Star Wars e jogaram nesse filme. Mas eu vou deixar o Pavinato contar, porque a impressão dele é muito boa. Bom, a caracterização estava boa, pelo menos. A caracterização estava ótima. Ponto, acabou aí o elogio. Bom... O figurino também. Podia ter sido indicado para o melhor figurino e... Isso. Quando eu falo caracterização, eu já englobei o figurino, né? Vamos lá. Primeiro, quando saiu, né, o comunicado, Casa Gucci vai para o cinema, Lady Gaga, nossa senhora, todo mundo... Então a expectativa foi um fator que já jogou contra, porque era um filme muito esperado. Sim, eu queria muito ver. Era um filme muito esperado. Eu não sei, talvez eu tenha tido um ataque de pão durice, por isso que eu não saí do filme antes dele terminar, porque eu fui naquele cinema do JK, aquela sala 3D, deita e tal, então é tão caro o ingresso que eu tive uma crise de pão durice e falei, não, eu vou ficar até o final. Bom, o filme. Para mim, o filme, em primeiro lugar, é um filme racista. Tá? É um filme racista. Por que eu falo que é racista? Se a gente entende o racismo, um pouco de técnica, como tudo que discrimina, isso é um racismo.
Com esse entendimento estendido de racismo, do politicamente correto, do cinema principalmente, por exemplo, alguém faz um filme de blackface hoje? Não. Né, eu vou fazer A Cabana do Pai Tomás, vou lá, eu passo uma tinta na cara? Não posso fazer, né, porque vamos chamar de racista, Sim. certo? Se alguém fizer o filme da vida do Obama, chamar o Timothée Chalamet para fazer o Obama menino e passar uma tinta na cara dele, vão dizer que o filme é racista. Sim. Por que eu digo que esse filme é racista, então? Porque é um filme que se passa, na sua maior parte, em Milão e, portanto, nós temos personagens italianos. Se eu vou usar um elenco de Hollywood, eu posso falar inglês. Quantos filmes não foram feitos falando inglês, ambientados em outros países? Né? Isso é comum. Mas não. Eles optaram por falar inglês com sotaque italiano. Ou seja, não usaram atores para falar italiano, nem para falar inglês, mas usaram a técnica do blackface no idioma. Então são atores de Hollywood falando inglês com sotaque de italiano. Por exemplo, já viram Arremedo. É igual fazer um blackface. Eu vou pegar uma cara branca, pintar de preto e vou pôr para fazer um papel de uma pessoa afrodescendente. Eu vou pegar uma pessoa que fala inglês, vou botar para fazer o papel de italiano, só que fazendo um sotaque de italiano com a língua inglesa. Acho que nem o elenco de apoio dos Sopranos era tão ruim. É verdade. Falando o inglês com sotaque de italiano. E eu de verdade eu não entendi por que eles foram brincar com a coisa do sotaque, não falaram inglês normalmente. E Assume. O pior é o seguinte, por exemplo, exemplo... elenco americano. Quando eu falo shipment, em inglês, né? Shipment. Italiano fala shipment. Então tá ok, eles estão usando o jogo, mas como eles são americanos falando em inglês com sotaque de italiano, eles falam sotaque de italiano com sotaque de americano. Outro exemplo, o italiano ele não tem a firmeza no R, né? Então eles falam, por exemplo, ele tem a firmeza no R, o inglês não tem a firmeza no R. Eu vou falar you are, em inglês, tem esse R mole, para gente que tem a mesma origem latina que o italiano, né? You are. O italiano falaria, o italiano macarrão falaria you are, né? You are. Coisa desse tipo. Mas eles não perdem, eles não pegam a firmeza do italiano, ou seja, então eles falam inglês com sotaque de italiano, mas é um sotaque de italiano com sotaque de americano. É uma balbúrdia, né? Isso aí já é uma cena ridícula. Concordo. Segundo, A cara do Dando. Quando o Maurizio Gucci conhece a nova pretendente, né, a Paula, Paula Franchi, se eu não me engano, Isso. Tem aquela cena que eles estão lá no quarto, ela começa a falar que tem saudades do Rio de Janeiro e convida ele para dançar uma salsa. Né? Depois tem uma outra cena em que a Patrícia Reggiano tem uma crise de pelanca com a Paula, né, que ela tá vendo que ele já tá olhando de outro jeito para a Paula, aí ela começa, né, dropping places, que eles já foram viajar. E aí ela fala que foi inesquecível o jantar no topo da Torre Eiffel. O restaurante do Robuchon fica no segundo andar da Torre Eiffel. Exatamente. Né? Não tem... Então não tem. E aí também tem a questão da Pina, que quem faz a Pina é a Salma Hayek, mulher do François-Henri Pinault, que é o dono do grupo, que é o dono da Gucci, que ela faz aquela vidente e tal. Ninguém sabe se a Pina era vidente ou não. Sim. Né? Na vida real era o seguinte, ela tinha Elas uma eram amiga, amigas, ela tinha uma amiga
que conhecia um cara que dizia que era assassino e os dois ficavam enrolando a Patrícia, até um dia que ela se encheu o saco, procurou esse amigo, colocou essa amiga de escanteio e esse amigo que se dizia assassino conhecia a Pina e o cara que de fato apontou os dois caras que cometeram o crime, que executaram o Maurizio Gucci. Que é o Benedetto Girolamo. Aí tem essa questão da Pina aparecer como vidente, que é uma piada tosca, mas é uma piada real, e quem não é italiano não entende, ao período, né, do auge da Vanna Marchi lá na Itália. E a Vanna Marchi, eu espero que a gente possa falar dela. Saiu um documentário sobre a Vanna Marchi no Netflix. A Vanna Marchi foi a maior golpista de televendas da televisão italiana. A Vanna Marchi é tipo uma Patrizia Gucci. A Vanna Marchi hoje ela está solta. Ela enganou milhões de pessoas durante décadas. Ela levou as pessoas à miséria. E ela sai e ela acha que ela é o centro do universo. A Vanna Marchi e a Patrizia Reggiano, elas são muito parecidas. Então eu vejo aí esse fato da Salma Hayek fazendo a vidente da televisão e a Patrícia, que é a Lady Gaga, conhecendo ela pela televisão, uma sátira com a questão da Vanna Marchi, que tem o mesmo temperamento, a mesma psicopatia ou o mesmo narcisismo que a Patrícia, e também que era uma forma dos italianos se ferrarem na vida nos anos 80, que era ligando para a Vanna Marchi. Então ela liga para essa Pina. Então esse é um elemento de humor que foi inserido aí. Olha que interessante, né? Muito! Quando eu saí do filme, eu estava tão revoltado que eu liguei para o vice-presidente de Relações Públicas da marca, da Gucci. Liguei para ele, eu falei, meu querido, que porra é essa? Aproveita e pede uns descontos pra gente. Né? Pois é, né? Pois é. Não posso me comprometer com isso aqui, mas quem sabe. Liguei para ele e falei, que merda é essa desse filme? Ele falou, pois é. Pegou muito mal. Pois é. E aí eu estava conversando com ele, eu falei, a minha ideia é, vocês percebem que o filme começa com o Maurizio desautorizando o Aldo quando conta a história do avô, dizendo que aquilo era a história para boi dormir. Quando a gente vê nessa história os atores falando em inglês com sotaque italiano falso, porque eles têm sotaque de americano, quando a gente vê a Patrizia Reggiano falando que comeu num restaurante na Torre Eiffel que não existe, quando a gente vê aquela cena dela revoltada no escritório do Aldo Gucci em Nova York, levando as falsificações, e ele louvando as falsificações porque isso cria desejo nas pessoas comuns, quando a gente encontra uma sátira à Vanna Marchi, que é a vidente Pina, que é o papel da Salma Hayek, nessa história, a gente lê, pelo menos eu li, e isso foi o que eu passei para eles, que o François-Henri Pinault, ele quer despersonalizar a Gucci. Tanto que, nesse momento, vocês vão ver que ela está fazendo joint ventures, ele está mesclando a Gucci, que já estava totalmente desfigurada de uns anos para cá, ela deu uma Dolce Gabbanizada, não sei se você concorda. Sim. A Gucci ela deu uma Dolce Gabbanizada total, e agora está fazendo coleção North Face Gucci, que é do mesmo grupo. Ele está misturando marcas. Sim. Então eu interpreto esse filme, e é o único resquício de inteligência que pode haver nele, como uma velada forma de despersonalizar a história da Gucci para que eles possam fazer o que eles bem entendem com a marca hoje. Porque vale lembrar, esse filme foi feito com dinheiro do dono da Gucci. Gente, que triste isso, Dando. Me disseram que me disseram não, né? Ninguém tem certeza, mas parece que a família não gostou nada do filme, justamente por isso, né?
Exato, não tinha como a família gostar. E não tem nada a ver com o livro, né? Porque quando a gente vê o livro é sério, né? Apesar da família também não gostar muito do livro, mas é um livro sério, não é essa palhaçada que a gente viu. Inclusive tem muitas imprecisões. Eles não mencionam a Alegra, que é a segunda filha do casal. Isso não aparece no filme. Que é a que falou agora, depois de 27 anos da morte do pai, que escreveu Exatamente. o livro. A gente tem até imagens aqui, não tem? Solta aqui só um instantinho para a gente já mostrar. E aí a gente vai falar o dando... Ó, aqui, olha que linda que é. Essa é a filha mais nova. Ela acabou de lançar um livro, né? Ela deu uma entrevista aqui, ó, bastante... Tudo sobre o meu padre. Olha aí o livro, essa é a capa do livro. Eu não encontrei tradução... O fim dos jogos. Nem para o português e nem para o inglês ainda, né? O livro foi lançado há pouco. Eu acho que é uma revolta dela também, né, Carla? Porque... O que acontece? Tem a versão da Patrícia, tem a versão do jornalista. jornalista. Então ela quer falar a real versão do pai, da família, o que realmente aconteceu, quem era a mãe dela. Tanto que elas nem se falam mais, né? Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Olha só do que ela fala aqui, gente, na entrevista que ela deu para Vanity Fair, né? Ela diz o seguinte: hoje, aos 41 anos, ela decidiu escrever o livro após a grande exposição causada pelo filme. Escrevi esse livro porque tenho 2 filhos pequenos. Vendo o clamor causado pelo filme Kazaguchi, eu não queria que eles crescessem sem saber a verdade, disse em entrevista à revista Vanity Fair. Alegra relata ainda algumas lembranças que estarão na publicação, como o quando soube do desaparecimento do pai, que a mãe até fala que o pai pega o iate e sai por aí. Aí ela diz o seguinte: estou no meu quarto, não dormi bem naquela noite. Minha mãe, Patrícia Reggiani, entra na sala e me diz apressadamente que meu pai está morto. Eu, com 14 anos, me agacho no chão e olho para a janela com vista para a Piazza San Babila. Abaixo os táxis amarelos e as pessoas continuam se movendo, mas continuo como numa bolha, como se minha vida tivesse parado. Triste, né? Triste. A herdeira do sobrenome mais famoso do mundo da moda comenta ainda sobre a relação com a avó materna, que, segundo ela, só se interessava pelo dinheiro. Olha só, né? Só querem dinheiro. Confiei cegamente na minha avó Silvana, mas logo percebi que para ela só havia dinheiro e o poder que vem com isso. Sobre se tem raiva ou guarda rancor de sua mãe, ao contrário do que pensam, Alegra se formou em Direito e passou grande parte de sua carreira trabalhando em defesa de Patrícia Reggiani. Essa é a história. Então, ela vem para contar, né, a verdadeira história da família. E tem um dado, né, que ela coloca aqui, né? A bisneta de Gucci faz outras críticas ainda além da estética em nome da família. Eles estão roubando a identidade de uma família para ter lucro, para aumentar a renda do sistema de Hollywood. Nossa família tem uma identidade e privacidade. Podemos conversar sobre tudo, mas há uma fronteira que não pode ser ultrapassada. A Viúva Negra, como Reggiani ficou conhecida na época do crime, também ficou insatisfeita com a produção. Estou bastante incomodada com o fato de Lady Gaga estar me interpretando no novo filme de Ridley Scott. Sem ter tido a consideração e a sensibilidade, é maravilhoso isso, é maravilhoso, gente. Para vir me encontrar, disse a agência.
Ela tá chateada porque não foi procurá-la antes. Imagina como que você Porque a vai Lady Gaga me não ter. ficou na casa dela hospedada durante um tempo para pegar os trejeitos dela, essas coisas. Olha que louca, ela é muito louca, Ela é. essa Patrícia. Eu só não entendi se a Alegra tá falando mal do filme por causa da mãe ou do pai. Isso que eu não consegui entender. Ela- O pai, ela fica incomodada porque o filme vende o pai como um banana. sabe? Entendi. Porque- Exatamente. E tem muito mais coisas, né? Porque a gente aqui, quando trata, né, dos casos criminais aqui, dos crimes, ele não é uma coisa preto no branco, né? São muitas camadas, né? Então, quando você vem aqui e nos conta sobre a indústria da moda, né, que é uma indústria muito particular, né? É uma indústria que, infelizmente, ela mexe muito com o ego. Sim. Porque ela mexe com o corpo, com a vaidade, com a beleza. Não é fácil. E a gente não está falando só da modelo que está desfilando, né? Quando o criador, né, as pessoas que estão em volta daquele nome, todo mundo quer aparecer um pouco, né? Quem é o dono da bola, né? E para uma narcisista como a Patrícia Reggiani, né? Ela não pode ficar de escanteio, mesmo ela não sendo Gucci de sangue, mesmo ela não tendo criado absolutamente nada, porque, né, quando a gente para pensar na Gucci como uma marca, foi criada pelo Gucci, o Gucci, né, que foi, vamos dizer, o cérebro, a inteligência. Ela teve ali alguns insights e tudo mais, mas ela se coloca sempre como o último biscoito do pacote. Então é uma indústria muito peculiar, não é, Dando? Não, a muito. moda é muito difícil. É muito, principalmente para pessoas como ela, né? Que já tem essa... Você não tem modelo que quebra a perna da outra para a outra não poder desfilar? Não, isso não tem mais. Mas eu ouço muitas histórias dos anos 80, 70, que tinham uma escondia o sapato da outra, porque estava falando de um sapato, né? Escondia para a outra não Você poder entrar imagina, na você fala passarela. de um sobrenome. E eu acho que essa mulher, ela caiu no lugar certo na hora certa. Porque ela já tinha isso na cabeça, ela já queria. Aí ela caiu na Gucci, que é exatamente isso que a Carla falou. É o mundo da moda, é o glamour, é uma marca muito importante. Então ela ali uniu o útil ao agradável. Uma sociopata que queria aparecer, que ela é narcisista, que ela quer que olhe para ela, eu. Ela estava na frente de uma das marcas mais importantes do mundo. Dando a moda, ela é Com tão... Armani não ia dar certo, por razões óbvias. Valentino também não. Valentim também não. Dolce & Gabbana ainda não existia, também não ia dar certo se existisse. Versátil, a Donatella não ia deixar. E também não ia dar Dá certo. Também não ia dar. Valentino Então, também ficou não. sobrou o Gucci. E a moda, assim, né? Eu trabalho com moda há 25 anos. Conheço, né? Não só da moda nacional, como da moda internacional também. E realmente é um meio que, se tu não tiver uma cabeça boa ali, tu te deslumbra. É claro que sim. Né? Tu tá falando assim, todo mundo quer se vestir bem, né, gente? Se tu vai numa entrevista de emprego, tu vai se preocupar com como que tu vai vestido. Tu pode causar uma boa ou uma má impressão, dependendo como tu tá vestido. É fato. Não é uma questão de, me visto como eu quero. Claro, tu pode te vestir como tu quer, mas as pessoas podem te julgar também do jeito que elas querem. Então, E não é só isso, Dando. Quando você fala da moda, né, a pessoa, ela está colocando no corpo aquela marca. Ou seja, é a tua segunda pele. Você tem a sua pele, né, que você nasce com ela. A moda, então quando você carrega... Olha o poder que a moda tem. não, e assim, se não fosse importante, a gente está falando de quantos séculos atrás as pessoas, os reis, as rainhas, como eles se vestiam, né, como que... Claro que a roupa é um status, claro que a roupa é um modo de tu mostrar a tua personalidade, quem tu és e tudo mais. Então, assim, essa mulher, como outras mulheres no mundo também, quando tem um poder desse na mão, ou homens também, não estou falando só de mulheres, né, podem ajudar a dar combustível na loucura deles, né? Tanto é que a moda, ela é famosa no sentido de as pessoas tratarem as outras mal, porque se tu não tiver uma cabeça boa ali, tu acha que tu é o Deus, como o Pavinato falou. A marca, ela tem um poder, né? O poder do símbolo. Exatamente. Né, que é o mesmo poder que tem uma cruz, os símbolos religiosos, a própria representação de Deus. Então, Exatamente. Ela tem essa capacidade de fazer com que as pessoas causem as piores ações. Eu sou uma pessoa que defendo muito a moda, trabalho nela há 25 anos e eu conheço estilistas, né, o trabalho por trás e tudo mais, e eu sei o quanto a moda é importante, né? Eu sempre falo, a moda não é supérflua, né? Essa mulher é uma louca,
mas nem por isso a Gucci é supérflua. Então, se tu parar para pensar, quantos empregos a Gucci já gerou no mundo? Quantas famílias já sustentou? Centenas de milhares. A gente tá falando, às vezes as pessoas pensam assim, mas para que moda? Para que... A moda começa lá atrás, com a pessoa que desenhou, a outra que colocou aquilo fora do papel, o cara que fez o tecido, que produziu o tecido. Então, olha a cadeia de empregos e famílias sustentadas, o quanto da economia a moda gera. Você tem aquela coisa, né, do carimbo que ela também traz para você, claro. né? Quando a gente pega, vamos lembrar do golpista do Tinder, quando ele é descoberto, né, quando ele é exposto, uma das grandes chateações dele é porque uma das mulheres que descobre o grande golpista que ele pega toda a roupa dele, que ele só usava roupas de qualidade, e começa a vender para fazer algum dinheiro, para recuperar o dinheiro que ele tinha roubado dela, que ele deu um golpe nela. Esse cara, depois de tudo que ele fez, tudo que ele fez, ele tem, assim, uma centena de fãs, né, que seguem ele, né? Ele mora hoje, né, na capital de Israel, num bairro nobre, e assim, as fotos dele, ele está sempre, a marca que ele mais gosta é a Gucci. Ixi. E por que ele gosta da Gucci? Porque a Gucci tem aquela coisa do logo, né, muito estampado, então tem, né, aqueles 2 Gs que tu consegue identificar de longe. Exatamente, né? Que ele quer mostrar o seguinte, olha como eu sou poderoso, vocês estão achando, né, que eu estava na pior, não é? Não, eu tô aqui, gera isso mesmo. Eu dei a volta por cima, né? Sim. Eu estou com uma supermodelo, linda, maravilhosa, loira, ucraniana. Gente, é uma loucura. É uma loucura, a moda gera isso. Tu vê, Gianni Versace, né, a gente falando de outro crime, né? O assassino dele conheceu ele porque ele era muito famoso na moda. Então, o que gerou a atenção desse psicopata que matou o Gianni, também não sei se ele é psicopata, mas desse assassino, ele é. Desse assassino, foi justamente o poder do Gianni no mundo da moda. Então, assim, todos olham pra moda. Eu sempre falo, né, pra quem eu converso, minhas modelos e tal, se moda não fosse importante, a Meryl Streep não estaria na capa da Vogue América. A Beyoncé não estaria na capa da Vogue inglesa. Se essas mulheres tão poderosas nas suas áreas saem de suas casas para irem para um estúdio, fazer uma foto para uma capa de uma revista de moda, significa que a moda traz algo para elas. Não, e quando você vai para um red carpet? Exato. É tudo, muito mais do que aquele evento. É lógico que a premiação é muito importante, mas é muito mais a Hoje roupa o red carpet que é quase mais importante que o evento. A roupa que você está vestindo, porque Exato. aquela roupa vai fazer, inclusive, você brilhar mais. Existe uma guerra hoje, né, entre aquelas estrelas, aquelas celebridades, de quem vai ter, enfim, sei lá, é o Gucci que vai me vestir, Exato. Mas então eu quero o melhor. É o Valentino, então eu quero o melhor. Exatamente, uma disputa, uma briga. Não é isso? É exatamente isso. Quem vai fotografar aquela roupa que estava na passarela da Gucci primeiro? Que veículo vai ter aquela imagem primeiro no editorial? É a Vogue americana? É a Vogue inglesa? É a Vogue Brasil? Enfim, existe... É muito maior. Se você faz para mim, você não vai fazer para mais ninguém, né? Tem essa... É uma briga de egos, de vaidade. Aí tu pega uma sociopata como essa, que teve isso na mão, nunca foi uma pessoa normal. Que aí tem esse poder na mão, esse glamour, né? Todo na mão. É claro que ela vai nunca querer tirar o sobrenome Gucci, gente. E a gente tem que tomar muito cuidado com os narcisistas, não tem, Pavinato? Sempre, claro. Eles acabam com relações... Não só para conviver, para trabalhar, mas principalmente para se relacionar, etc. e tal. E você sabe que eu ganhei um livro de presente, que é esse aqui. Chama-se O Diário Estoico aqui. Eu ganhei esse livro e naquele primeiro momento não dei muita bola para o livro. E aí, sem querer, estudando o caso da Gucci, dessa mulher, né, dessa narcisista, eu comecei a ler uma parte do livro, e eu vou ler aqui para o Pavinato, eu tenho certeza que ele vai gostar, vou ler para o Dando também, que ele fala, né, é o seguinte: pois mesmo a própria paz fornecerá mais razão para a preocupação. Nem mesmo circunstâncias seguras lhe trarão confiança. Depois que sua mente tiver sido impactada,
depois de adquirir o hábito do pânico cego. Ela não pode garantir sua segurança, pois não evita o perigo real, apenas foge. Contudo, estamos expostos a perigos maiores com nossas costas viradas. Isso é de Sêneca, Cartas Morais. E aí ele fala aqui, que é muito bom, há um velho provérbio segundo o qual o dinheiro não muda as pessoas, apenas as expõe como realmente são. E aí ele escreve aqui, né? O poder não corrompe, ele revela. Gente, forte isso, hein? Ele revela, exatamente. O que o dinheiro e o poder fizeram com essa mulher? Revelaram quem ela realmente é. Uma pessoa que vai para o sistema prisional, vai para uma penitenciária e acha que está indo para o Ritz de Paris, porque como muito bem disse o Pavinato aqui outras vezes, penitenciária é de penitência, é o teu castigo. E para ela não é nada. Eu passei no parque, ela está linda. Desde que ela tem alguém para parasitar. Exatamente. Né? Ela está lá com seu lindo anel de rubis caríssimos. Tu sabe que me dá uma coisa ruim, né, em ver esse documentário dela, essa imagem que estava aqui na televisão agora. Depois de tudo que ela fez, ela hoje está lá, na riqueza dela, com o anelzão dando depoimento sobre como se nada tivesse acontecido. Essas filhas perderam o pai, né, a família perdeu um ente, enfim. Vocês acham que se ela estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, ela já estaria solta? Ou é a lei da Itália que é meio parecida com a nossa? Pode ser que ela estaria solta já. Se ela fosse num estado que tem pena de morte, ela poderia sim estar solta. Eu fiquei pensando mas ela prisão perpétua, né? Dificilmente ela receberia o dinheiro que ela recebe hoje. E os benefícios, até dentro da penitenciária. Porque ela seria multada também, né? Ela teria que pagar, ela teria que indenizar as próprias filhas. Exato. Né? Pelo dano que ela causou às próprias filhas. Então tem a ver com o que tu falou, né? Que... Agora na Itália não. Então teve o que tu falou, Portugal, que é filial da Itália, e Brasil, que que é filial de Portugal. Então nós somos uma filial de segunda mão. Então aí tu vê uma cena dessa, eu, por exemplo, vejo uma cena dessa no documentário, ela sentada, glamurosa, dando, né, falando eu sou muito bonita. Eu fico meio chocado, assim, tipo, essa mulher mandou matar o ex-marido, não importa o que, continuou usando o sobrenome dele e tá lá, vivendo bem. Certamente nos Estados Unidos ele dizer, você vai pegar esse dinheiro que você tem, você vai indenizar as vítimas desse crime, que são suas filhas. Que para mim seria o correto. Exatamente. Na escala da maldade eu dou nota 10 para ela. Ela é uma pessoa muito cruel, muito perversa, né? E ela me causa mais arrepios do que Jeffrey Dahmer, que fez o que fez, matou aquela quantidade de homens negros, meu Deus, e comeu o coração, homossexuais americanos ali. Eu tô apavorado com esse cara. Mas eu vou te falar uma coisa, ela aqui, é que ela foi pega. Um pouco exagero, isso não, tudo bem. Ela foi pega, porque se ela não tivesse sido pega, essa mulher teria aí uma carreira criminal, assim, de primeiríssima linha. É que eu acho que na idade que ela está hoje, está um pouco mais difícil, mas você imagina, ela conseguiu, digamos que ela tivesse, né, se saído bem, que ela não tivesse sido descoberta. Sim. Que é muito difícil, porque ela não era uma loba solitária, ela tinha lá aquela gangue que deu tudo errado ali, né? Falando em Jeff, eu tô louco para ver vocês comentando sobre o Jeff. Ela não era uma serial killer, ela só era psicopata. Mas não interessa, qualquer pessoa que passasse no caminho dela... O objeto da psicopatia dela era ser Gucci. Não importa nem o dinheiro. Eu acho que ela ia matar aquela Paola depois. Eu acho que ela ia ali, ela ia fazer um strike. Eu imagino isso. Isso é um achismo meu completo aqui. Mas vendo o documentário, ela me dá muita aflição. Assim, esse narcisismo dela é insuportável. Eu estou aguardando, vai sair agora as fitas de confissão, né, do Jeffrey Dahmer. Tá todo mundo muito apressado. Eu amo o Ryan Murphy. Amo de verdade, acho que ele tem aquela crueza necessária para fazer esse tipo de série, né? Mas eu gostaria de ver mais material desse Jeffrey Dahmer para entender se ele era realmente daquela forma, né?
Porque quando ele é pego, no final, que aí a polícia, né, ele é levado e ele se entrega de livre e espontânea vontade, aquilo que é mostrado, pelo menos na série, e isso não é o perfil de um psicopata, né? Um psicopata, ele não se entrega dessa forma, a gente viu isso no Ted Bundy, né? Então tem ali, ele é um serial killer, mas ele é psicopata, ele não é. Como é que ele é de fato? Porque aquilo... De novo, tem uma licença poética, né? Ele tem todo o direito, né? Ele diz que é baseado na vida do Jeffrey Dahmer, mas ele está colocando, né, um roteiro. Ele está roteirizando, está ficcionando. Mas eu tenho mais medo do Jeff do que dela. Você tem mais medo Não, óbvio, né? Você pegou pesado aí. Com ela? Não, porque essa daqui... Ela pode entrar na vida da gente. O Jeffrey, dificilmente. Pelo menos não na minha vida. Sim, né? No nosso dia a dia, né? Entendeu? As vítimas eram de uma noite. Então, por exemplo, se você está ali atrapalhando o caminho dela, né? E não é só matar, ela vai te destruir, como ela consegue ali eliminar o Paolo, ela tem dedo dela também na questão do Aldo. Ela não te destrói. Se você deixa... ela te parasitando o resto da vida. Mas essa que é a questão, não é? Aí você vira um morto-vivo, parasitado. Uma pessoa que não ama as suas próprias filhas, você imagina o dano que ela não pode fazer, né? Que é muito grande. Eu tenho mais medo dessa mulher do que até do... Até porque o universo daquele homem está muito... Ele me causa asco nas coisas que ele fez, né? O canibalismo, aquela coisa toda é muito nojenta. Mas ela me dá mais medo, porque essa mulher podia estar sentada aqui do nosso lado. Eu entendi o que tu falou. Ela podia estar na sociedade, convivendo normalmente, Normalmente, e ele já era toda a figura dele, todo o universo dele, entendeu? Ele estava ali, ele virou um caçador, né? Ele era um predador, então ele ia buscar ali a presa dele. Era muito focado. Ela não. Gente... Ela matou o ex-marido, tinha o dinheiro que tinha, tudo pelo nome, ela destrói a vida das filhas e sabe-se lá mais o que ela fez ali, né? Então, isso me causa pânico, me causa medo. Eu vejo todos os programas de vocês, né? E eu fico, às vezes, conheço uma pessoa e fico pensando, será que é meio psicopata esse, gente? Mas é bom, a gente pelo menos está em cima. Pelo menos a gente está alerta. A gente está super ligado e essas pessoas que elas poderiam realmente estar misturadas, né, no nosso convívio, são apavorantes, né? Apavorantes. Elas são muito preocupantes, porque a gente não sabe qual é o estrago que essa pessoa pode fazer na sua vida. Um narcisista pode destruir a sua vida, ele não precisa nem te matar. Mas um narcisista, ele destrói a sua vida. Ele vai destruir a sua reputação. O narcisista é uma pessoa muito também, doente. Né? Manipuladora, exatamente. Não, com certeza. E quanto mais essa marca tão importante, gente, o Gucci é tão importante, tão É uma pena tudo grande. Isso que aconteceu, né? É uma das minhas marcas preferidas. O filme, toda essa história que veio à tona, né? Eu acho que... Eu não sei se deixou a marca mais... importante ainda, ou menos também, dependendo da visão de cada um, né? Aí temos que avaliar com o pessoal do mercado financeiro, né? Mas eu acho que, assim, ela não conseguiu abalar a marca. Ela ainda continua sendo um objeto de desejo. Sim. Muito grande. As pessoas desejam, elas gostam, né? Elas querem mostrar que elas têm uma bolsa da Gucci, um sapato da Gucci, não é isso? Eu já tive vários modelos que trabalharam para a Gucci e, assim, realmente mudou a carreira delas, mudou. Mas, gente, a gente vai trazer outros casos aqui. A gente vai convidar o Dando para falar do Versace. Vamos contar o que aconteceu com o império da Victoria's Secret, que envolve esse universo das modelos aí. Polêmicas, né? Olha as polêmicas, envolve racismo. Gordofobia. Gordofobia. Esse o Dando conhece bem de perto. Transfobia. Exatamente, é tão importante, né? E assim, são casos muito icônicos. Olha o que está acontecendo com essa marca, ela ruiu. E não é só essa, temos aí o caso da Hollister, né? E da Abercrombie também. Então, assim... Tanta coisa. Vamos trazer também a história aí, muito bom. Vamos lembrar aí de Chanel e de Hugo Boss. Para quem não sabe, Hugo Boss fez os uniformes dos nazistas.
Então, quando a gente fala da moda, a moda ela também caminha aí, às vezes, né, em universos meio obscuros. Dependendo. Você volta, Dando? Quando vocês quiserem, vai que ser um bom. prazer estar aqui com vocês. Hoje foi o meu primeiro, né? Então a gente fica um pouquinho mais tímido, mas... Não, mas não fica tímido, não. E aí eu queria agradecer os dois, ao Pavinato querido, Eu nosso que te professor, agradeço, eu sou fã de vocês. ao Dando, o nosso homem do mundo da moda. E aí vai ficar aqui as redes sociais. As pessoas podem te procurar, Dando, para tirar Claro. dúvidas de crimes. Dúvida de crimes, que se quiser ser modelo, Claro. pode me procurar. Eu falei pro Dando que ele tem que agenciar o Pavinato, porque 1,92 m não é de se jogar velho, cara. fora. Mas hoje não tem mais velho. isso. Verdade. Hoje em dia não tem mais idade, gente. não. Graças a Deus a moda abriu os olhos também, né? Não é? Tem para toda... Ó, tem Inclusões. todas as idades, não é verdade? É Todos verdade. os corpos, É verdade. todas as alturas, Tava na hora, né? Não é? De olharmos também para... todas as cores, todas as nacionalidades, porque, gente, somos muitos corpos, não é isso? E como falamos, a moda é tão importante, né? Tão vista, que a pessoa precisa se ver representada ali. Olha, podia ser a frase do IML nessa. Somos muitos corpos. Ai, que Ai, que maldade! horror! Gente, então ficam aqui as redes sociais do Dando, do professor Thiago Pavinato. Entrem em contato com eles, tirem dúvidas também. Fica aqui também o livro do professor Thiago Pavinato, A Estética da Estupidez, e esse novo livro, não deixem de comprar. Fala um pouquinho. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário. Que é maravilhoso. Esse já está aí já consolidado, né? Inclusive, tu prometeu um desse aqui para uma pessoa minha, que eu tenho que levar. Já vou entregar para você. E aí vai ter esse novo livro, não deixem de comprar também, que ele fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Não só, né? É uma explicação do que é direito, do que é civilização, Olha o que só, significa a pessoa, o que é diferente a pessoa do ser humano, por que se fala a pessoa humana. São conceitos essenciais para o debate da civilização, para o debate da democracia, que a gente fala e não sabe o que significa. Então todo mundo tem que comprar. É interessante. E quem quiser entrar em contato com a nossa produção, fica aqui o e-mail, que é o op@medialento.com.br. A nossa produção está de portas abertas para receber vocês. E também vamos deixar aqui, né, todas as informações para os membros. Quem quiser também, os membros quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, pedir sugestão de casos, os membros têm sempre preferência aqui no nosso canal. Mais uma vez, muito obrigada a vocês dois e a gente volta na próxima semana com mais um Moda e Crime.